Conforme prometido, estou hoje aqui para falar das vistorias que eu estou fazendo em 7 edifícios que foram objeto de invasão. Esses edifícios estão localizados próximo a uma comunidade aqui em São Paulo. É uma obra pública e já foi feita a retomada de posse, sendo contratada uma construtora para terminar esses edifícios, porque eles foram erigidos, alguns em estrutura de concreto armado, com vedação em blocos de concreto, outros em estrutura autoportante, uma estrutura em alvenaria estrutural. Então, antes que esses prédios fossem passar pela fase de acabamento, houve invasão de cerca de 1 ano e meio por diversas famílias, e na retomada da posse, o que ocorreu? Vandalismo, ocorreu aí demolições parciais de paredes, ocorreu danos a instalações hidráulicas, e de forma que a gente precisava fazer um levantamento para verificar quanto à estabilidade estrutural, se existem problemas estruturais, se os danos ocorridos pelo vandalismo, eles também prejudicaram a estabilidade estrutural das edificações. Para vocês terem ideia, na revolta, na desocupação, ocorreram alguns incêndios também que atingiram a estrutura, atingiram as paredes e tal. Então, o nosso trabalho aqui é fazer essa avaliação. Não estamos aqui dando um parecer final a respeito do caso, porque nós estamos ainda na finalização do processo de vistorias, e também não é o nosso objetivo falar aqui a respeito de conclusões, isso será passado para o cliente. Mas nós passaremos as impressões que tivemos de forma a transmitir a vocês que estão assistindo esse vídeo alguma experiência, transmitir a nossa vivência no campo, né? E também para dizer que o papel do perito não é só atuar junto a perícias judiciais. Nós podemos atuar como assistentes técnicos também, em perícias judiciais ou extrajudiciais, como fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, aonde eu estou, na realidade, fazendo uma assessoria para uma grande empresa de engenharia e construções, tá certo? Então, o que eu constatei nesses edifícios? Muitas patologias relacionadas à laje. As lajes são lajes pré-moldadas, vocês podem ver aí um detalhe ao fundo no vídeo, né? Então, essas lajes pré-moldadas, elas têm muitas fissuras, mas são fissuras isoladas. Não há característica de que essas fissuras foram ocasionadas nos transportes dos trilhos, e sim que essas fissuras ou até mesmo trincas ocorreram durante o processo de montagem. Porque no processo de montagem de uma laje, os funcionários acabam transitando em cima daquela laje, às vezes tem algumas cargas pontuais ou cargas excessivas, deficiências de escoramento, de forma que o trilho acaba se movimentando e acaba fissurando. Após essa fissura não há uma recomposição, mas isso também não quer dizer que o trilho foi comprometido em sua totalidade, porque após a concretagem tem outros elementos, como a malha de aço e a capa de concreto, que ajuda ao conjunto da laje permanecer estável e em equilíbrio, né? Então, constatamos aí também algumas aberturas de formas, porque esses edifícios eles são em estrutura de concreto, né? Então você tem ali aberturas de formas. Essas aberturas de formas, quando ocorreram na região da fachada, às vezes essa abertura ocasionou um dente na fachada de, por exemplo, 10 centímetros. O que isso vai provocar? Vai provocar não uma perda de estabilidade, mas esteticamente aquele dente ele vai ter que ser corrigido. Se não puder ser demolido em sua totalidade, vai ter que ser feito ali um enchimento em argamassa. Esse revestimento ele tem uma espessura demasiadamente exagerada. Isso pode ocasionar também ao conjunto do edifício uma sobrecarga em função do aumento da espessura do acabamento, né? Não constatamos aí problemas muito visuais assim de perda de estabilidade. Constatamos alguns problemas de bicheira, ou seja, falhas na concretagem, mas são pontuais, nada que foi gritante a ponto de termos receio da perda da estabilidade do edifício.
né? Muitas infiltrações, até mesmo porque o edifício não tem um revestimento externo ainda, as paredes internas também não estão revestidas, então não há impermeabilização. Os shafts foram todos comprometidos com vandalismo, todos os shafts foram comprometidos, foram demolidos parcialmente, as tubulações foram comprometidas. Então será um trabalho gigantesco para a construtora retomar esse edifício à sua condição anterior, porque terá que ser feito todas as prumadas de instalações hidráulicas e de águas pluviais, além de ter que repassar fiação, fazer toda a parte elétrica, né? Muitos desses imóveis eles foram revestidos pelos invasores. Para vocês terem ideia, tinham imóveis que tinham porcelanato, aplicação de gesso liso em paredes, né, aplicação de gesso liso em tetos, fechamento de teto de banheiro em placas de gesso também, né? Encontramos também algumas fissuras em paredes, principalmente nesses ambientes onde foram feitos os revestimentos, não porque houve movimentação estrutural propriamente dita, mas ao revestir uma parede em gesso liso, sendo que aquela parede ainda não havia passado por um encunhamento correto, com a movimentação térmica, houve uma fissuração entre a parede e o topo, onde temos a estrutura de concreto, e também alguns afastamentos entre paredes. Então, temos aí uma região que também foi atingida por incêndios, pilares do térreo ali numa determinada região atingido por incêndios. Então, apesar da fuligem pesada, não constatamos danos à estrutura de concreto. Encontramos microfissuras nos trilhos em função da temperatura, ou até mesmo microfissuras já pré-existentes que foram reveladas com a impregnação da fuligem, porque a fuligem marcou e tornou essas microfissuras possivelmente já pré-existentes, tornou elas visíveis, né? Mas nada preocupante, a estrutura de concreto ela não foi danificada, não houve movimentação estrutural, não temos trincas exageradas, não temos nenhum indício de que o prédio não está em condições de estabilidade estrutural. Então tudo indica que ele está em condições de estabilidade estrutural e que está também em condições de habitabilidade. Só para deixar registrado aqui, pessoal, existe a norma que trata de perícias de engenharia, que é a norma 13752 da ABNT, que seria muito interessante que vocês tivessem conhecimento, porque as diretrizes desse trabalho que estamos fazendo, elas são baseadas nas diretrizes da própria norma, onde nós temos aí uma série de procedimentos que temos que adotar, e até mesmo quanto à apresentação final do nosso trabalho. Então, essa norma 13752, ela deve ser de conhecimento de todos para que um trabalho como esse seja realizado e siga a ordem que a norma estabelece, né? Para vocês que se interessam sobre o assunto de inspeções em estruturas, de laudo de estabilidade estrutural, gostaria de dizer para vocês que esse tipo de trabalho ele é muito requisitado, quer seja em ações judiciais, processos de renovação contratual de aluguel. Grandes empresas elas exigem que o locatário apresente um relatório atestando que o imóvel está em condições estruturais perfeitas, condições de habitabilidade também, quando for um imóvel de natureza residencial. Então, assim, é um trabalho de muita responsabilidade, que você deve conhecer muito bem a parte estrutural, conhecer muito bem de patologia, para saber se aquelas patologias encontradas, elas oferecem ou não risco à estabilidade estrutural do edifício, e que possa realizar um excelente trabalho. Então, eu espero ter contribuído com vocês aqui, falando um pouco mais sobre a minha atividade como perito, sobre esse trabalho aqui que nós falamos superficialmente, digamos assim, porque nós temos aí também um compromisso, não podemos nos aprofundar muito em relação aos trabalhos que executamos, né? Mas em linhas gerais deu para passar uma ideia do que vem a ser um trabalho de vistorias para laudo de estabilidade estrutural, o que a gente procura, o que nós encontramos, quais são as atitudes que a gente tem que tomar.
Na conclusão, a gente tem que, além de citar as patologias, os problemas encontrados, citar também eventuais sugestões de correção. Então, tudo isso aí nós temos que ter em mente para oferecer um trabalho de qualidade e um trabalho que seja realmente útil e documente o cliente, sem deixar de deixar bem claro aqui também, quero deixar bem claro aqui também, que todo o trabalho que nós produzimos como peritos, ou como engenheiros, ou como consultores, ele deve ser acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica, ou no caso, se formos arquitetos, seria RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Então, são trabalhos de muita responsabilidade, porque você vai colocar o seu nome lá, você tem que saber o que está fazendo, e você tem que ter confiança no seu potencial, no seu conhecimento, e a partir do momento que você faz o preenchimento de uma anotação de responsabilidade técnica ou de um registro de responsabilidade técnica, a responsabilidade ela passa a ser sua e não somente da empresa executora. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado. Agradeço a todos pelo prestígio, aos nossos canais, às nossas redes sociais. Agradeço pelos elogios, pelas críticas, pelas sugestões de vídeo. E conto com a presença de vocês nos próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Até o próximo vídeo.